Olá, gente. Vamos falar sobre o sistema de produção de caprino-ovinocultura na região sudeste. E a nossa equipe é composta por mim, Epifânia, Cibele, Rayane e Matheus. Vou começar falando sobre a caracterização geográfica da região sudeste. A região sudeste apresenta um clima semiárido tropical, tropical de altitude, subtropical, litorâneo úmido e temperado marítimo. O clima tropical predomina nas baixadas litorâneas do Espírito Santo e Rio de Janeiro, norte de Minas e oeste paulista. É conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras, importantíssima para a economia nacional e é a região mais populosa do Brasil, com 90% da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. A área territorial é aproximadamente 925 mil quilômetros, que resulta em 12% do território brasileiro. A população é cerca de 55.371.043 habitantes. Rendimento domiciliar per capita em torno de 1.666,75. E aqui tem um mapa do lado mostrando a produção de caprinos e ovinos por região. Grande parte da produção caprina no Sudeste concentra-se no bioma Mata Atlântica, que abrange grande extensão na região Sudeste e é composto por regiões de características bastante diferenciadas. O mercado nessas regiões. O crescimento foi de 52% neste mercado, observando os últimos anos, bem como o aumento da importação de 58%, desculpa, ambos impulsionados pela maior renda e pela mudança de hábitos dos brasileiros, o que sinaliza oportunidade de ampliação também para produtos e derivados do leite do capim. Esses dados foram de Bonfim et al. 2013. A região Sudeste conta com um rebanho efetivo de caprinos de 226.852 cabeças, cerca de 14.394 cabras ordenhadas, que resulta em 9,3% do total ordenhado. Contribui com 6.194.894 quilos de leite, que resulta em 17,3% da produção nacional de leite. Estima-se que 35.740.888 litros. Essa região apresenta maior produção, cerca de 1,18 kg por dia por animal. Esses dados do IBGE de 2012. Creio que nos anos recentes, dos últimos dados, teve uma queda, porque teve uma grandiosa seca. E também a região sudeste, ela não é tão grande produtora, pois ela concentra-se na agroindústria, então ela recebe e faz a comercialização, a produção desses derivados, tanto do leite quanto da carne. O leite, que é o queijo e iogurte, que é um dos maiores conhecidos. Aqui mostra a tabela da produção por região. A região sudeste fica em terceiro lugar, com os estados do Rio de Janeiro, com a produção de 2.040.000, e a empresa é a destinação, que é leite longa-vida, leite em pó, queijo de fermentação
E também Minas, com 630 mil produção de leite, que é destinado para leite congelado, iogurte e queijo. E o estado do São Paulo, que é cerca de 582, e é destinado para leite congelado, queijo e iogurte. Essa outra tabela mostra os dados estatísticos sobre a qualidade do leite de cabras ordenhado em produção de leite em diferentes regiões. Como mostra aí, a região sudeste também está em segundo lugar, em melhor qualidade. Os produtos. Essa região é marcada por uma maior organização da cadeia produtiva em relação ao restante do país, com produtos integrados em sistemas agroindustriais, o que conta com a participação de indústrias de atuação regional ou até mesmo nacional, e com outros produtos verificados sua produção atendendo um nicho de mercado de grandes centros urbanos da região. Os principais derivados do leite do caprino produtos são o leite em pó, o iogurte e queijo gourmet. Há também algumas iniciativas como a produção de cosméticos com leite caprino e o restrito comércio de cabrito, que é chamado mamão para a alta culinária. Ele também a carne é bastante importante, é uma grande produção, e a pele também se destaca. E também falando nos ovinos, tem a grande importância a sua lã. Além da carne, também sua lã é bastante importante para matéria-prima de roupas, acessórios e demais. E é isso. Material genético. A escolha da raça ou grupo genético é um aspecto de grande importância para o sucesso do agronegócio da carne e de leite ovino e caprino. Para a produção leiteira, entre outros, são usadas no Brasil as raças Saanen, Toggenburg, Marciana e Pardalpina. São animais que precisam de um ambiente de manejo menos rústico, para que a produção não seja assim comprometida. As raças para obtenção de carne mais usadas em todo o país são a Boer e a Savana. E como raça de dupla prontidão, é mais usada a raça anglo-nambiana, usada tanto para corte quanto para leite. As raças especializadas na produção de lã fina, em relação aos ovinos, podemos citar o merino australiano, Ideal ou Powa. Adapta-se perfeitamente às condições de alta temperatura e vegetação pobre, e não tolera, por razões óbvias, excessiva presença de umidade. Tem as raças especializadas na produção de carne, né, as granadas, que podem ser citadas a Hampshire Down e a Ile de France. E também tem as raças europeias de lã curta, que são as deslanadas, que podem ser citadas a Morada Nova e Santa Inês. São raças perfeitamente adaptadas ao Brasil, apresentando um alto grau de rusticidade. Falar sobre as instalações. Cerca de 61% das propriedades que produzem leite de caprino no Nordeste possuem uma área total de 20 hectares. A maioria das propriedades de caprino, eles utilizam o sistema de caprino com aprisco, e esses apriscos, eles servem principalmente para prender os animais à noite para proteger de intempéries climáticos, dos predadores naturais e eventuais roubos. Essas instalações são construídas com materiais simples, entravados, encontrados na própria região, como madeira, que serve para fazer as cercas e as colunas e o telhado. Pode ser de barro ou mesmo de palha. A palha que é para cobrir as partes das instalações. A altura do aprisco vai depender da quantidade de animais que está sendo produzido e também pelo tamanho do aprisco, quanto o ideal seria de 1,80 m por aí, para facilitar a limpeza, mas se for um aprisco de pequeno porte, se for pequeno, ele pode ser mais baixo. A localização em terreno drenado precisa de apresentação de ar adequado,
sem ventilação excessiva e deficiente. Deve ser construído diferencialmente em sentido leste-oeste, o que evita a incidência de radiação solar direta nos animais. Ter pisos de terra batida apenas para pernoite, ripado de madeira ou materiais formados de cama, como silagem, feno, casca de arroz. E contar com comedouros protegidos para que os animais não entrem e evitem deferência e urina na ração. Para evitar que eles defequem e urinem na ração. Aqui mostrando o modelo, como deve ser, e precisa de entrada de ar e toda a divisão. Aqui é um exemplo de um comedouro e aqui é um exemplo de instalação para cabritos. Principais vantagens desse sistema são fornecer descanso para a pastagem crescer, ou seja, enquanto os animais estão no piquete, outro está vazio para se recuperar, evitar que os animais comam os brotos e destruam a pastagem, maior controle na produção de pastagem, maior controle de animais e menor contaminação por vermes. Conheça também o local onde os cabritos são confinados após o desmame, até reposição e comercialização. Geralmente é uma baia, como está mostrando aí na foto. Pode ser adaptado para servir como confinamento. O piso pode ser de terra batida, cimento ou ripado. Deve-se utilizar uma cama de feno, palha ou arroz, silagem. A área por volta de 60 metros quadrados por cabrito e pode ser até de 30 kg por peso vivo, aumentando de acordo com a situação. Os comedouros devem ser protegidos para que os animais não entrem, evite que defeque e urine na ração. Aqui mostra um exemplo de salas de ordenhas. Temos bastante variada tipo, eu mostrei só as principais que são bastante utilizadas, que é a sala de ordenha com carrossel, que é essa que mostrei aqui do lado. Tem a sala de ordenha, onde as cabras elas ficam nessa, ela fica nesse comportamento aqui e aplicado ordenhadoras. E tem essa que é mais utilizada, que é a convencional, que é a tradicional mais utilizada. A importância da instalação está fundamentada na extrema capacidade que elas têm de buscar a otimização da relação do homem, animal e ambiente dentro de um processo de produção, isto é, que elas facilitam e produzem o uso de mão de obra para as tarefas diárias, favorecem o manuseio do rebanho e o controle de doenças, de pastagem e dão segurança aos animais. Dividem pastagem, armazenam, produzem o desperdício de alimento, entre outros. É bastante importante as instalações para evitar doença nos animais e evitar custo e demais problemas. Irei falar agora sobre o manejo alimentar. As pastagens, elas representam a forma mais prática e econômica de alimentação de caprinos e ovinos. Mas com o decorrer do tempo, a produção da forragem pode acabar oscilando, dependendo, claro, das condições climáticas. Mas a região sudeste conta com uma grande vantagem, que é a de possuir um bom volume de chuvas durante o ano e uma maior umidade do ar, o que garante, consequentemente, solos bem mais úmidos. Isso possibilita ao produtor obter uma disponibilidade de massa verde durante 2/3 do ano. A primeira fonte a se considerar é o cultivo de capineiras, que são usadas como uma opção de volumoso, no qual apresentam um alto potencial de produção e também uma boa qualidade nutricional. As espécies recomendadas são aquelas com um bom volume nutritivo e também uma alta produção por área. A exemplo se tem o Corte Cross, Tifton, Aruana, Tanzânia, Kikuyu da Amazônia, Brisantão, Marandu e entre outros. Durante o período seco, se tem como alternativa silagens, penação e o fornecimento de cana-de-açúcar, que apresenta uma maturidade justamente no período seco. A cana ela é rica em sacarose, mas é pobre em proteína. Sendo assim,
Ela deve ser fornecida juntamente com alguma fonte proteica, como farelo de oleaginosas ou ureia. As dietas de alto concentrado são ótimas alternativas para uma nutrição animal. Elas podem trazer benefícios para vários objetos na produção de caprinos e ovinos. Essa estratégia pode auxiliar na melhora nos resultados na produção de carne, leite e também no alcance considerável nos índices zootécnicos, como o ganho de peso. Como componentes dessa categoria, podemos citar o milho, que é um alimento concentrado energético, que deve ser combinado com farelos de oleaginosas para poder compor as ações. Também pode citar o farelo de soja, que é um alimento proteico, apresentando 44% de proteína bruta e é menos energético. Citei também o caroço de algodão, que é um subproduto têxtil, que é rico em óleo, energia proteína e fibra. Nesse concentrado, se deve ter precauções, né? Pois não pode fornecê-lo para machos reprodutores, pois ele possui uma alta taxa de gozipol, que pode causar infertilidade. E por último, e não menos importante, se tem o resíduo de cervejaria, que é um subproduto com alto valor de proteína bruta, em torno de 23 a 28%. Como na maior parte da região sudeste, a reprodução de caprinos é estacional. Faz-se necessário, então, lançar mão de estratégias para aumentar a eficiência reprodutiva por meio da indução de cio. No Brasil, o tratamento fotoluminoso vem sendo usado por técnicos e criadores desde 1991. Associado ao efeito macho no início da primavera, vai permitir que 70 a 80% das fêmeas tratadas apresentem cios férteis durante a primavera e parições durante o outono do ano subsequente. Sendo assim, em sistemas intensivos em que se busca maior eficiência reprodutiva, os cios podem ser induzidos artificialmente por meio do uso desta e de outras biotecnologias da reprodução, como foi descrito por Fonseca em 2006. Vimos que a atividade reprodutiva desses animais, segue o padrão de ciclicidade restrito a determinados períodos por influência do fotoperíodo. De acordo com a região em que os animais são criados, a eficiência reprodutiva e produtiva é comprometida pelo padrão sazonal de produção de crias e elevado intervalo entre partos, resultado de grandes períodos improdutivos. Uma das alternativas para induzir a manifestação do estro e a ovulação fora da estação reprodutiva é o fotoperíodo artificial. Baseado no princípio que regula a atividade reprodutiva dos animais sazonais, números de horas de luz por dia, o tratamento vai consistir em introduzir luz artificial e manipular mudanças de dias longos para dias curtos. Essa manobra tem sido realizada com sucesso para machos e fêmeas de caprinos e ovinos. Esses animais são submetidos a tratamento de dias longos, 16 horas de luz e 8 horas do escuro, por 60 ou 75 dias. A iluminação artificial pode ser realizada em recintos abertos ou galpões equipados com lâmpadas fluorescentes. Estas devem ser ativadas diariamente por meio de um sistema timer, cerca de 3 horas antes do alvorecer, e automaticamente desligadas 3 horas após o entardecer, alongando o fotoperíodo natural. A intensidade luminosa a nível dos olhos dos animais deve ser de 200 a 300 lux. Com esses flashes luminosos, os animais vão perceber os dias como tendo 16 horas de luz e 8 de escuridão. Nesse período de dias mais longos, a atividade reprodutiva é bloqueada. Com a remoção do tratamento fotoluminoso artificial, os animais passam a interpretar a luminosidade natural como de dias curtos, desencadeando o retorno à atividade sexual. As manifestações de estro têm início cerca de 60 dias após a reintrodução da iluminação natural, mas não há sincronia entre as fêmeas. A associação de outros períodos de sincronização de estro podem ser utilizados garantindo maior eficiência, como o efeito macho e os protocolos hormonais. Diante dessas características apresentadas, pode-se atribuir ao fotoperíodo artificial algumas vantagens, como a possibilidade de tornar machos e fêmeas sexualmente ativos durante a contraestação, prolificidade normal, ausência de sequelas e efeitos colaterais e garantir seu uso repetidas vezes no mesmo rebanho. Os custos de execução estão restritos apenas à adequação das instalações ao tratamento de luz, que pode limitar seu emprego em plantéis criados em regime extensivo. Sistemas intensivos de confinamento vão permitir controle ambiental e nutricional, que, quando aliados a animais com elevado potencial genético de produção, vão possibilitar o alcance de índices elevados no segmento reprodutivo. A eficiência reprodutiva é, em grande parte, determinada pela eficiência reprodutiva, e um dos parâmetros que vão permitir melhorar o resultado dessa atividade é a redução do tempo de recria das fêmeas de reposição. Para o padrão racial utilizado em sistemas intensivos de produção em que são utilizadas raças especializadas, como a Saanen e a Alpina, mostradas nas fotos, espera-se que elas tenham um período de lactação de até 10 meses e intervalo entre partos de 12 meses.
Já em raças menos selecionadas para a produção de leite, como as anglo-nubianos, sugerem-se 8 meses de lactação e 10 meses de intervalo entre partos. Segundo Fonseca e colaboradores, entre algumas técnicas de indução, sincronização de estro que vêm sendo utilizadas na rotina de campo e em pesquisas no Brasil e no mundo, estão os tratamentos naturais, o fotoperíodo artificial, mais utilizado em animais confinados ou semiconfinados, o efeito macho e o efeito fêmea-fêmea. Entre os tratamentos hormonais estão os agentes luteolíticos, progestágenos, gonadotrofina coriônica equina e melatonina. Entre as inovações tecnológicas que impactam fortemente na produção, destacam-se a estação de monta e a inseminação artificial. A primeira vai permitir programar as datas de nascimento das crias em épocas mais favoráveis do ano, e a segunda vai concentrar fêmeas fecundadas num período reduzido. Esse manejo reprodutivo é interessante pois vai permitir planejamento alimentar mais eficiente e formação de lotes uniformes em tamanho e peso. Não há um pacote padrão de técnicas aplicáveis, e sim um estudo e adequação delas à localização, sistema produtivo e raças envolvidas. E nesse sentido, muitas são as propriedades na região sudeste que estariam habilitadas a trabalhar com essas tecnologias. O que continua parecendo limitante é o conhecimento sobre os custos de adoção dessas técnicas. O manejo sanitário na maior parcela das propriedades do Sudeste também é deficitário, ocorrendo mais ações curativas do que ações preventivas. Os principais manejos preventivos são a vermifugação do rebanho, a vacinação contra a clostridiose e os procedimentos de higienização do úbere para a realização da ordenha. Ação como corte e desinfecção de umbigo de cabrito ainda tem baixa adoção perante seu grau de importância. Outros manejos, como pé dilúvio, separação de animais doentes, quarentena de animais recém-adquiridos, também são pouco adotados. A semelhança de problemas visualizados também no Nordeste, na região de Sudeste, não são diferentes. A linfadenite, ou mal do caroço, a mastite, a verminose e a artrite encefalite caprina também são bastante visualizados nesses sistemas. Realizando-se um breve levantamento de estudos que caracterizaram os sistemas produtivos de caprinos leiteiros e de caprinos e ovinos de forma geral, foi verificada uma maior ocorrência de linfadenite caseosa, verminose, seguida de miíase, aborto e mastite. Há também relatos de outras doenças, como pneumonias, polidermatite, ectema contagioso, entre outras doenças. A dificuldade em se controlar os parasitas gastrointestinais já vem também de muito tempo, em que diversos tipos de medidas foram avaliados a fim de controlar a infestação e reduzir as perdas na produção. No entanto, alguns sistemas de produção vão adotar o pastejo como parte integrante do consumo de alimento, que também terão maior ocorrência de vermes. O método mais recomendado atualmente é o método FOMACHA, mostrado na foto, cujo tratamento seletivo vai objetivar vermifugar somente os animais do rebanho que apresentam anemia, facilmente visualizada na mucosa ocular dos ovinos e que vem sendo adaptada para caprinos, reduzindo assim o número de aplicações de vermífugo e a resistência parasitária. Poucas são as propriedades no Sudeste que não vão possuir sala de ordenha. Em geral, a prática da ordenha é realizada seguindo-se as boas práticas agropecuárias na ordenha de cabras leiteiras para a retirada higiênica do leite. Mesmo adotando essa prática, existe a ocorrência de mastite em capris, onde a produção de leite é elevada e a dificuldade de secar os animais existe. Deve-se observar também, com o uso de ordenhadeiras mecânicas, a não detecção de um animal com mastite pode levar a contaminar outros animais e se tornar um motivo de perda econômica pela necessidade de utilização de medicamentos e descarte de leite produzido pelo animal em tratamento. O agronegócio da caprino-ovinocultura no Brasil poderá ser uma alternativa de desenvolvimento econômico e social, constituindo-se um instrumento gerador de emprego e renda para o campo. Para que isso se torne realidade, é necessário que haja fortalecimento da cadeia produtiva com base no estabelecimento de uma política nacional para o setor, que possibilite o desenvolvimento de polos de produção de caprinos e ovinos, onde o processamento de carne e produtos derivados tenha maior atração de mercado interno e externo. A região Sudeste é o polo econômico do Brasil. Se esses estímulos, essa atração para com o consumidor aumente, com certeza a caprinovinocultura no Brasil vai se expandir muito. Obrigado pela atenção.